Olá, meu camarada. Vamos para mais um vídeo desse canal. Vamos dar continuidade aqui ao livro Capoeiras e Valentões, lá na história de São Paulo, com Pedro Figueiredo Alves da Cunha. Hoje nós vamos trabalhar a introdução do livro. Qual é a nossa pauta? O que você vai aprender hoje? Dentro da história da capoeira, né, tem as separações que nós estamos fazendo aqui no canal, nessa série Eu Li Para Você. Já estudamos o livro do professor Carlos Eugênio Líbano Soares, A Capoeira Escrava, e dando continuidade a essa história da capoeira, vamos partir para esse livro, né? Já fizemos um vídeo. Se você não assistiu o primeiro vídeo, assista para ir acompanhando essa série. Então, hoje vai ser os códigos de posturas. Você vai entender o que eram os códigos de posturas. Inclusive, essa pesquisa do mestre Pedro foi muito importante para a minha pesquisa em Sergipe, porque eu parti, né? Lembra que eu sempre falo para vocês, o pesquisador, antes de ir a campo, tem que treinar o seu olhar. Então, eu treinei muito o meu olhar com essas pesquisas que vieram antes da minha. E essa pesquisa do mestre Pedro me deu esse feeling com relação a pesquisar os códigos de posturas das cidades de Sergipe, principalmente a cidade de Aracaju. Outro ponto de pauta que nós vamos ver hoje é as relações com outros estados. E quem me acompanha aqui no canal já sabe que eu gosto de fazer essas relações para entender a história da capoeira, que não existe uma história da capoeira, existem histórias da capoeira. Eu sempre costumo dizer que eu gosto de fazer uma geografia da capoeira, porque cada estado tem as suas particularidades. Outro ponto de pauta hoje é a transformação social da capoeira, porque muita gente acha que foi assim. A capoeira desapareceu por conta da repressão e depois surgiu ali na Bahia com Mestre Bibi e Mestre Pastinha. E outros ainda vão mais longe, diz que o início, a origem da capoeira é na Bahia. E eu sempre estou dizendo, não tem como fazer essa afirmação sobre a origem da capoeira, mas dá para estudar a história da capoeira, vendo as suas transformações sociais. O indivíduo que praticava a capoeiragem era o capoeira, e depois nós começamos a ser chamados de capoeiristas. Que momento histórico foi isso? Não foi da noite para o dia, porque em história tudo é processo. Um outro ponto é a capoeira é uma prática de origem urbana. Como eu digo sempre para vocês, é difícil afirmar a origem, mas no livro A Capoeira Escrava, o professor Carlos Eugênio Líbano Soares afirma que a capoeira é uma prática urbana. Já o mestre Pedro aqui tem outra versão, e eu também discordei lá do professor Carlos Eugênio por conta da minha pesquisa em Sergipe. Mas como eu sempre digo para vocês, eu sou cientista, e como cientista, todo documento que a gente vai encontrando, cada pesquisa nova, nós temos que estar com o olhar aberto para novas conjecturas, para que a gente possa cruzar as fontes e entender essa história da capoeira. Mas cada pesquisador encontra uma fonte histórica para fazer a sua pesquisa. Nós vamos ver hoje quais as fontes históricas foram pesquisadas pelo mestre Pedro. E afinal, o que era a capoeira? Muitas pessoas perguntam até hoje o que é a capoeira. Há esse debate de que a capoeira é ou não é arte marcial. Eu já tenho 2 vídeos no canal sobre isso. Se você não assistiu, assista. Eu vou deixar no final, para quando você terminar esse vídeo aqui, veja que é importante o debate, né? Porque capoeira não é arte marcial. Mas afinal, o que era a capoeira? Vamos tentar conversar com vocês hoje. Mas lembrando que nós estamos aqui partindo da pesquisa do mestre Pedro, da capoeira de São Paulo. Ele fez uma pesquisa belíssima, né, de 100 anos, mas fazendo as conjecturas, tanto com a minha pesquisa em Sergipe, como de outros estados, que é de extrema importância. E antes de entrar na pesquisa do mestre Pedro, eu trouxe para vocês aqui uma frase do Rui Barbosa, que de toda forma faz parte da história da capoeira. Porque Rui Barbosa, como vocês sabem, né, tem aquele mito de que Rui Barbosa queimou todos os documentos da escravidão. Eu já falei para vocês que isso é um grande mito, e que se vocês quiserem, coloca aí nos comentários que eu faço um vídeo só sobre isso. Se tiver muito comentário, eu faço, porque é um vídeo polêmico, né? Mas que a gente tem várias comprovações que não foi bem assim a história. Mas a frase que eu gosto muito, né, que é do jurista Rui Barbosa, baiano como eu,
que diz assim: a liberdade não é um luxo dos tempos de bonança, é, sobretudo, o maior elemento de estabilidade das instituições. É uma frase forte que indica que Rui Barbosa era contra a escravidão, mas vivia-se nesse sistema, então é um debate longo que a gente pode conversar em outros vídeos. Mas como é feita a história da capoeira? A história é feita de silêncios e menções. Eu trouxe para vocês aqui código de postura das cidades paulistas que o mestre Pedro trouxe na obra dele, estudou, fez um grande levantamento e é muito importante que a gente perceba em cada estado, nas cidades, né, como é que acontecia. Eu trouxe para vocês a definição, não está no livro, mas eu acho importante que você entenda o que eram os códigos de postura das cidades do Brasil do século XIX. Era um conjunto de normas e regulamentos municipais criados pelas câmaras municipais com o objetivo de organizar a vida urbana, manter a ordem pública, a higiene, a moral, a segurança e o bom funcionamento dos espaços da cidade. Pois veja que o código era feito para manter uma certa ordem. Inclusive, quando eu estava estudando os códigos de postura das cidades de Sergipe, teve um que me chamou a atenção, até de Aracaju, que dizia assim, que você não poderia jogar dejetos pela janela. Ou seja, as pessoas tinham o costume de fazer, né, lá o número 2, ou o número 1, o número 2, e colocar numa vasilha, num pinico, não sei se vocês são da época do pinico, né? Coloca aí nos comentários, já entregando a minha idade. E jogava pela janela. Então, quem estava passando embaixo recebia aqueles dejetos na cabeça. E isso causava, né, um grande rebuliço, não tinha esgotamento, né, não tinha sistema sanitário, então esses códigos de postura eram importantes para manter essa ordem. Você imagina, você está passando e a pessoa jogar esse pinico na sua cabeça, cheio de coisa dentro, né, que você já sabe o que é, mas os códigos serviam também para isso. E aí entravam também os capoeiras, porque eram indivíduos, segundo esses códigos, segundo jornais, várias fontes que dizem que eram indivíduos que realmente faziam a grande bagunça nas cidades. Entendido o que eram os códigos de postura, vamos partir aqui para a pesquisa do mestre Pedro. Na história da capoeira, nós podemos ver esses códigos de postura em várias cidades. Se você no seu estado não tiver pesquisa, procure pesquisar na sua cidade o código de posturas lá do século XIX para ver se tinha alguma menção à capoeira. Nem todas as cidades foram pesquisadas ainda. Então, essa é uma linha, né, um ponto que você pode treinar seu olhar e já ir atrás dessa pesquisa. Se você encontrar, já faz uma pesquisa, pode fazer um TCC, mesmo que você não esteja na universidade, publique um artigo, coloca aí nos comentários, troca essa experiência que é muito importante para cada um de nós. Cada pesquisador tem importância, porque não dá para a gente pesquisar tudo, né? Precisa de muita gente para a gente fazer essa história da capoeira. Então, tratando aqui de São Paulo, né, da cidade de São Paulo, de 14 de janeiro de 1833, perdão, o código diz bem assim: toda pessoa que nas praças, ruas, casas públicas ou qualquer outro lugar também público praticar ou exercer o jogo denominado de capoeiras ou qualquer outro gênero de luta, sendo livre, seja presa por 3 dias e pagará a multa de 1 a 3 mil réis. E sendo cativa, ou seja, se ela for escrava, né, será presa e entregue ao seu senhor, para fazer castigar na grade com 25 a 50 açoites, e quando não o faça, sofrerá a mesma multa. Ou seja, se o senhor não punir o seu escravo, que for pego fazendo capoeira, ele também vai ter que pagar uma multa de 1 a 3 mil réis. Mas perceba que, de toda forma, em São Paulo ainda era mais brando que no Rio de Janeiro. Lembra que nós já estudamos a cidade do Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, e lá eram 300, 200 chibatadas, muitos nem resistiam. A repressão era muito mais forte no Rio de Janeiro do que nos outros estados. E aí, um ponto importante para discutir é esse conflito entre os estados, né? Cada estado teve uma formação diferente para a capoeira. No Rio de Janeiro, temos processo crime contra a capoeira desde pelo menos 1789, lá com o caso do escravadão. Pois veja, no século XVIII a gente já tem registro. Em outros estados não acontece como no Rio de Janeiro. Então, no Rio de Janeiro, vamos abrir aspas aqui, a pesquisa foi muito mais fácil, porque tem muita documentação. Lembra que eu falei dos silêncios, né, e das menções da história? Muitas vezes a gente não consegue encontrar em determinados estados a palavra capoeira. Mas a gente precisa fazer as conjecturas, trazer outros elementos para entender. Já em São Paulo, foi necessário
outras fontes históricas, porque apesar de ter processo crime, em São Paulo, nós vamos ver ao longo desse texto, né, dessa pesquisa feita pelo mestre Pedro, que nós vamos estudar aqui no canal. Se você não for inscrito, se inscreva para não perder nenhum vídeo, né? Toca no sininho para o YouTube lhe avisar, para você não perder essa história da capoeira de São Paulo, que é bem interessante. Em São Paulo, muitas vezes ser capoeira era atenuante, enquanto que no Rio de Janeiro era agravante. Só aí já dá para vocês perceberem o conflito entre os estados. Em outros estados também acontecia de forma diferenciada. E na história da capoeira, há sempre essa discussão. Qual a origem da capoeira? Então, o professor Carlos Eugênio Líbano Soares acredita em uma origem urbana, pelo menos na pesquisa dele, que ele fez de mestrado e doutorado. Nós estudamos já no canal a capoeira escrava e nós vamos estudar na Sociedade da Ginga a negrada instituição, porque a gente fecha o Rio de Janeiro todo, certo? Já em outros estados, nós podemos discutir essa origem urbana. Eu já discordei lá nos vídeos, né, que a gente estudou a capoeira escrava, por conta da minha pesquisa em Sergipe. Eu já discordei dessa origem urbana e eu não acredito nisso. E o mestre Pedro traz várias menções aqui que não dá para afirmar que a capoeira é de origem urbana, por conta das questões, né, dos quilombos, que é muito forte aqui nessa pesquisa de São Paulo, e nós vamos ver ao longo dos vídeos, né, nessa série Eu Li Para Você. E aí ele traz nessa introdução uma citação de Charles Ribeiro-Ollis, lá de 1859, e é interessante na página 17, eu estou aqui com a obra, e eu vou ler para você compreender. Ele diz bem assim, o Charles Ribeiro-Ollis, ele estava vendo acontecer lá em 1859. Ele diz: no sábado à noite, depois do último trabalho da semana e nos dias santificados que trazem folga e repouso, concede-se aos negros 1 ou 2 horas para a dança. Reúnem-se então no terreiro, chamam-se, grupam, se incitam e a festa começa. Aqui é a capoeira, espécie de dança física de evoluções atrevidas e guerreiras, cadenciada pelo tambor do Congo. Ali, o batuque, posições frias ou lascivas que os sons da viola urucungo aceleram ou demoram. Mais além, tripudiam-se dança louca, na qual olhos, seios, quadris, tudo uma fala, tudo provoca. Espécie de frenesi, compulsivo, inebriante, é que chamam de lundu. Veja, ele estava falando da capoeira, do batuque e do lundu, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Por isso que é interessante, né, quando as pessoas querem colocar fundamentos da capoeira. Perceba que tudo acontecendo ao mesmo tempo, é claro que um influenciou o outro. E a capoeira era uma dança física. Ele coloca assim, embalada pelo tambor do Congo. Onde é que estava o berimbau? O berimbau estava no batuque, não pertencia à capoeira. É outra discussão, outro debate que o mestre Pedro traz nessa obra, né? Nós não vamos tratar nesse vídeo específico. No próximo vídeo, nós vamos falar um pouco mais sobre essa questão do berimbau na capoeira, que dá para saber, né? A gente já tem confirmação de que o berimbau não fazia parte da capoeira, e a gente vai discutir isso um pouco mais à frente em outros vídeos. E aí, quais as primeiras conclusões que o mestre Pedro chega? Ele vai trazer que a capoeira em São Paulo, assim como em outras regiões do Brasil, seria parte de um substrato cultural, sobre o qual africanos e seus descendentes se congregavam, impondo-se hierarquias, criando insígnias, estabelecendo estratégias de sobrevivência no violento mundo escravista em que viviam. Então, a história da capoeira é cheia de nuances, e essas são as primeiras conclusões dele. Lembre que a obra é vasta, ele cobre 100 anos, né, de processo histórico da capoeira. E se você quer continuar acompanhando, não for inscrito, se inscreva no canal. Se gosta de vídeos assim, clica no like. E não esqueça, compartilha para uma única pessoa um grupo de capoeira. Não sai compartilhando a torta da olhada, não. Só compartilha para aquela pessoa que você sabe que quer estudar, que gosta de estudar a história da capoeira. Quando a pessoa chegar nesse ponto do vídeo, ela vai entender que você escolheu ela, porque ela é importante para você, porque você sabe que ela quer estudar a história da capoeira. Então, só compartilha para uma pessoa ou para um grupo de capoeira. É o nosso combinado aqui, tá certo? Então, a capoeira, né, a história da capoeira passa por uma transformação social, porque em história tudo é processo. Eu lembro quando eu estudava no ensino médio, às vezes em história o professor botava uma data, né, queda de Constantinopla.
Aí botava uma data para uma coisa e para outra coisa. Em história não é assim que acontece. Os indivíduos capoeiras não passaram do dia para a noite a ser capoeirista. Houve uma transformação social. Então, a capoeira moderna, a capoeira contemporânea, começa-se ali naquele processo de institucionalização com o mestre Bimba e com o mestre Pastinha. Lembrem que a capoeira sai do Código Penal ali em 1941, deixa de ser crime em 1941, né? Bem recente. Vocês percebam que tem menos de 100 anos que nós deixamos de ser crime, né? A prática da capoeira deixa de ser crime. Então, lá na Sociedade da Ginga, a gente já conversou muito sobre isso, eu já trouxe até para vocês esse exemplo, de que houve essa discussão de que a capoeira só era capoeira a partir da institucionalização. Então, todo esse processo de pesquisa dos valentões de capoeira de São Paulo, da capoeira escrava do Rio de Janeiro, da minha pesquisa em Sergipe, muitos não consideram como capoeira. O que eu acredito que é uma grande ignorância, né? Porque nós somos um processo histórico. A capoeira, ela passou por várias transformações, inclusive, como a gente falou anteriormente, nessa citação do Charles Ribeiroles, ele deixa claro que era capoeira, que era uma dança física. Por isso que não tem como a gente ficar mais discutindo capoeira é dança, é luta. Capoeira é uma dança, luta, jogo, é tudo junto, tudo acontecia junto e foi sofrendo transformações sociais. Por isso que não dá para falar dos fundamentos da capoeira, porque não existe uma fundação específica. A única que nós podemos falar de fundamentos é a capoeira regional, porque Mestre Bimba institucionalizou determinados processos que só faz parte da capoeira regional. Então, ali a gente pode falar de fundamentos, mas da capoeira em geral não tem como falar de fundamento, porque a gente não estava lá na fundação, porque as coisas lá do início, da origem da capoeira, da história da capoeira, não tem como a gente confirmar. E até porque muitas coisas se perderam, muitas coisas chegaram até aqui, muitas coisas se misturaram com os elementos das danças africanas, das danças indígenas, das lutas africanas, lutas indígenas, inclusive dos portugueses. A gente sabe que a navalha foi inserida pelos portugueses, né? Pelo fado, porque a navalha pertenceu ao fado português, uma dança de Portugal. Então a capoeira é uma mistura de tudo isso para chegarmos até aqui. Se você quiser saber mais informações sobre a Sociedade da Ginga, eu sempre deixo no primeiro comentário fixado um link para você me perguntar pelo WhatsApp, se tiver dúvida. Mas para entrar na Sociedade da Ginga é só adquirir, né, comprar um dos e-books que você entra na Sociedade da Ginga. Nós temos um encontro ao vivo e online todo mês, em que eu dou uma aula, você pode tirar suas dúvidas, a gente pode conversar sobre a história da capoeira, um pouco mais, né, do que aqui, porque você tem a oportunidade de perguntar. Se você não conseguir assistir naquele dia, que é todo dia 30 de cada mês, a aula fica gravada, você tem acesso depois e pode perguntar também pela nossa comunidade, pelo grupo de WhatsApp. É uma comunidade, é a Sociedade da Ginga. Está ficando muito bacana as nossas conversas por lá. E Mestre Pedro também traz essa discussão do que era a capoeira, né? O que era a capoeira naquele momento histórico. Nós vamos conversar sobre isso ao longo dos vídeos. Sabemos que em cada estado, esse tipo social capoeira, né, que era o indivíduo que praticava capoeira, esse tipo social em cada estado se dava de uma forma, como nós já falamos, no processo da história da capoeira. No Rio de Janeiro, o indivíduo se comportava de uma forma, caminhava de um jeito, usava um chapéu desabado, uma jaqueta. Em Minas Gerais, o indivíduo capoeira já era identificado porque ele limava os dentes, tinha marcas no rosto, usava colar de contas. E aqui em São Paulo, o que era a capoeira? Era um movimento muito forte de luta, de defesa, mas também de brincadeira, de ludicidade. E nós vamos ver isso ao longo dos vídeos nessa série Eu Li Para Você. Mas, se você tem alguma dúvida, né, sobre a história da capoeira, sobre a história da capoeira de São Paulo, sobre esse vídeo de hoje, sobre os outros vídeos, terei o maior prazer em responder. Coloca nos comentários dos vídeos, porque às vezes a pessoa vai no WhatsApp e às vezes eu não tenho tempo e a pessoa às vezes, né? E aqui nos comentários dos vídeos eu respondo todos os comentários, porque eu dou atenção a todos, minha gente, mas o tempo, como vocês sabem, para todos nós é corrido. Então, eu procuro dar uma atenção maior aos comentários dos vídeos do YouTube e à Sociedade da Ginga. Obviamente que eu respondo a todo mundo sempre que for possível, dentro do tempo. Mas lembre-se, nós estamos estudando aqui Capoeiras e Valentões na História de São Paulo, de Pedro Figueiredo Alves da Cunha.
Tem também o meu livro da história de Sergipe, né? Escorregar não é cair, é o jeito que o corpo dá. As configurações da capoeira de Sergipe no século XIX. Vou deixar aí no link da descrição se você tiver interesse. Eu tenho alguns exemplares ainda que restaram lá do mês da Consciência Negra, naquela promoção. São poucos, então quem tiver interesse, entre em contato lá pelo link da Sociedade da Ginga e fala que tem interesse no livro, que ainda tem alguns exemplares com desconto. E lembre-se, capoeira tem que ter propósito. Na roda do conhecimento também tem que ter malícia, tem que ter mandinga, tem que ter dendê. Axé, meus camaradas. Até o próximo vídeo.